Donald Trump dá ultimato a Nicolás Maduro e afirma que ataques terrestres na Venezuela podem começar em breve. Líder venezuelano diz que conversou com o presidente dos Estados Unidos por telefone e fala em diálogo cordial. Congresso americano investiga ataque das Forças Armadas contra barco que havia deixado a Venezuela e apura possível crime de guerra. Você vai ver também, Papa Leão XIV pede que norte-americanos não utilizem força para retirar o governo de Caracas. Meu nome é Fabrício Naits, e pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O JP Internacional já está no ar e hoje de um jeito diferente. Vamos fazer um programa especial para falar sobre as tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Ao longo da semana, as discussões entre os países continuaram a crescer. Segundo a agência Reuters, Donald Trump teria dado um ultimato a Nicolás Maduro para deixar o país até a última sexta. Já o líder venezuelano confirmou uma conversa cordial com o presidente norte-americano por telefone na semana anterior. O que é que está acontecendo e onde nós vamos chegar? É isso que a gente vai tentar entender a partir de agora com o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Urian, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Estávamos com saudades das suas participações por aqui. Tudo bem, Fabrício? Um prazer estar aqui com você. Tudo certo. Urian, a gente está diante de um cenário muito tenso que vem esquentado há alguns meses já, né? Essa história não é mais tão recente assim, entre Estados Unidos e Venezuela. Eu queria começar dando uma olhadinha no mapa da Venezuela que a gente separou aqui para o nosso telão, para a gente entender as dimensões desse país que é vizinho ao Brasil, que a gente tem aqui ao nosso lado e que pode se tornar um cenário de guerra nas próximas semanas. Não se sabe exatamente quando. A Venezuela, capital Caracas, tem uma população de 28 milhões de habitantes, um PIB de aproximadamente 108 bilhões de dólares, uma taxa de desemprego, segundo o governo venezuelano, de 5,5%, essa hiperinflação que até assusta, de 172% ao ano, os números de abril de 2025. Donald Trump diz que está lançando uma operação contra o narcotráfico. Agora, até que ponto isso é de fato confiável? Porque muito se fala que o interesse, na verdade, é no petróleo. O interesse é no petróleo, é no narcotráfico, é nos dois, é em nenhuma dessas coisas, melhor dizendo. Bom, existe toda uma ambiguidade do Donald Trump, né? Primeiro, vale a pena a gente frisar que a maior parte das drogas que entram nos Estados Unidos, e principalmente hoje a que é mais preocupante de todas, que é o fentanil, não vem da Venezuela. Inclusive, a Venezuela ela não tem qualquer papel significante nisso. Então, vem o fentanil principalmente ali pelo México e pelo Pacífico, que é de onde a maior parte dessas drogas vem. O Donald Trump, ele militarizou bastante essa região, como não acontecia desde a crise dos mísseis de Cuba, da década de 60, e ele tem ali hoje cerca de 10, 15 mil tropas, o que seria insuficiente para invadir por terra um país de quase 30 milhões de pessoas, como a gente viu. Eu estava olhando alguns relatórios que diziam que para isso seria necessário pelo menos 50 a 150 mil soldados na região, o que não é o caso ainda. Por isso que, de acordo com o que a gente tem de informações até agora, o que o Trump o que ele pode fazer, isso é, se ele decidir fazer algo, porque vale a gente lembrar, pode ser que ele esteja apenas pressionando o regime do Maduro, se ele fizer algo, serão aí inicialmente operações com alvos específicos, muito parecido com aquilo que foi feito no Irã, quando ele deu ali, que ele pressionou também o regime, né? Tinha falado, 12 dias para vocês pensarem se vocês vão assinar algum tipo de acordo com a gente. Aí 2 ou 3 dias depois, ele veio e fez operações aéreas, operações bastante cirúrgicas. Então, acho que esse é o cenário hoje. Pra gente ver, inclusive, como é que esse ano tá longo, né? Porque quando o ano começou, a gente só falava ali da faixa de gás da Ucrânia e agora a gente tá falando possivelmente de uma guerra aqui no continente sul-americano
que historicamente é um continente pacífico, né, Urian? Pacífico em relação a talvez a guerras externas. É isso que eu ia destacar. Nós criamos nossos próprios problemas aqui dentro. Aqui os problemas são outros. Eu estava há pouco tempo atrás na Ucrânia e em Israel também, e uma frase que eu ouvia bastante, tanto em um lugar quanto no outro, é o seguinte, que os brasileiros estão acostumados com violência, não com guerra. E são coisas completamente diferentes. Pois é. O Urian estava destacando a necessidade que os Estados Unidos podem ter em relação ao número de militares para uma invasão por terra à Venezuela. O presidente Donald Trump destacou que essas operações terrestres podem começar em breve. Isso caracterizaria uma entrada das Forças Armadas dos Estados Unidos em um território estrangeiro, diferente do que aconteceu no Irã, porque os ataques lá foram por ar. Os aviões B-2 da Força Aérea dos Estados Unidos, que sobrevoaram a região ali de instalações nucleares. Agora, há algum tempo, a Marinha dos Estados Unidos tem posicionado navios ali na região. A gente tem, inclusive, aqui o total de navios colocados pelo governo dos Estados Unidos, pelo exército dos Estados Unidos, na região do Caribe, desde que essa operação começou. É uma arte que a gente separou aqui também, mostrando todo esse destacamento. Tem navios de desembarque, tem cruzadores, tem destroyers, navios de assalto anfíbio, destroyers de mísseis guiados, são 3, e o porta-aviões USS Gerald Ford. Aqui a gente está falando do maior porta-aviões do mundo, comissionado em 2017, com uma capacidade de tripulação de 4.550 pessoas, propulsão nuclear, esse comprimento de 333 metros, para a gente entender aqui, colocar em perspectiva, é maior que a Torre Eiffel. Então é um baita de um porta-aviões, para a gente colocar aqui em português bem claro. Urian, o que representa, para a gente deixar aqui a coisa clara? Em relação à ordem global, a gente vê um país como os Estados Unidos hoje possivelmente entrando no território venezuelano. Isso teria apoio internacional, essa operação? Eu acho que tem muitas camadas sobre isso que você trouxe para a gente. O primeiro, eu acho que tem a ver com esses dados que você mostrou, porque hoje os Estados Unidos têm cerca de 20% de toda a sua força marítima nessa região, Sim. O que é bastante coisa. Isso vai de encontro com esse documento que foi divulgado pelos Estados Unidos na última semana, que mostra justamente que a nova estratégia deles, a ordem da política externa que eles querem a partir de agora, está justamente em tentar, de alguma forma, resgatar aquele conceito da doutrina Monroe, que defendia basicamente que quem deveria cuidar dessa parte do planeta, aqui desse hemisfério ocidental, seriam justamente os Estados Unidos. Portanto, não é lugar para a Rússia, não é lugar para a China, mas sim para os Estados Unidos. E mais um dado. Custa muito caro você manter isso aqui, nessa região. Então, é por isso que os Estados Unidos eles têm também adotado outras estratégias de pressão. Então, sim, tudo isso tem o objetivo de colocar em prática esses novos planos norte-americanos de realmente retirar suas forças de outros lugares do mundo, da Ásia, da Europa, do Oriente Médio e trazer para cá, mas também pode ser interpretado como uma pressão direta ao regime do Maduro. E aí a gente olha outras atitudes que foram tomadas pelo Trump que também ajudam a comprovar isso. Então, quando ele manda, por exemplo, o chefe do Estado-Maior para Trinidade e Tobago, ou quando ele manda ali o Pete Hegseth, secretário de Estado, agora secretário de Guerra, para a República Dominicana para assinar acordos. Por quê? Porque eles estão, independentemente daquilo que eles vão fazer com a Venezuela ou não, eles estão tentando conseguir outros países que apoiem qualquer tipo de operação dos Estados Unidos. Então, precisa haver um alinhamento. E a gente tem observado que alguns desses países, por mais que muitos ainda discordem, contestem, que é o caso aqui dos grandes países da região, México, Brasil, Colômbia, o Gustavo Petro da Colômbia que tem batido de frente com Donald Trump, mas existem ali países menores, países do Caribe que têm apoiado isso porque entendem que é importantíssimo estar ali ao lado dos norte-americanos. Guarda-chuva dos Estados Unidos. Sim, então eles entendem isso, dizem que vão apoiar, seja o que for feito. Agora, em relação à sua pergunta mais especificamente sobre ordem global,
a coisa mais preocupante que acontece, Fabrício, os Estados Unidos, ao tomar, vale eu frisar isso aqui antes de falar isso, mas eu condeno o regime do Maduro, é uma ditadura ilegítima, que prende opositores, cala a imprensa, que roubou as eleições do ano passado, não foi Maduro que venceu, foi de fato Edmundo Gonzalez, mas o jeito de solucionar não é esse. Não é tomando atitudes unilaterais sem aprovação do Conselho de Segurança da ONU, e os Estados Unidos eles perdem qualquer legitimidade, caso eles resolverem ir adiante, de, por exemplo, mediar ou buscar uma solução tanto para o Oriente Médio quanto para a Ucrânia também, porque um país não pode simplesmente agir unilateralmente dessa maneira. E aí eu queria até explicar aqui para quem está nos acompanhando o seguinte, como que a gente chega a uma declaração de guerra formal, porque a lei internacional diz que você pode declarar guerra se você é atacado ou agindo na legítima defesa coletiva, né, que se chama, quer dizer, em prol da defesa de outro país, ou, por exemplo, quando os Estados Unidos atacam o Irã, eles atacam em legítima defesa de Israel, vamos dizer assim. Ou então com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, né? Como fez os Estados Unidos para entrar no Iraque no começo do século. Agora, não há, pelo menos não parece haver, nesse momento, cenário onde uma operação dessas tem a aprovação do Conselho de Segurança, né? No caso de você precisar fazer uma operação direta, eu digo os Estados Unidos, ele teria que ter aquilo que seria talvez uma ameaça imediata à sua existência, ao seu Estado, e na história não existe nenhum caso no qual o narcotráfico ele tenha sido considerado uma ameaça imediata à existência ou até mesmo à segurança dos Estados Unidos. De novo, é importantíssimo que a questão das drogas seja abordada, que ela seja resolvida, mas isso é feito ali com base em cooperação internacional, com inteligência também, não é, como a gente tem observado, executando pessoas em pequenos barcos, inclusive pessoas ali, como a gente observou também, que foram atingidas por um primeiro ataque que foi feito e depois estavam ali debruçadas num pedaço de madeira. Sim. E acabaram sendo executadas. Inclusive o Donald Trump ele está tendo problemas agora. Esse caso eu queria falar sobre isso, Urian, porque esse é o caso que o termo em inglês que eles estão utilizando é double tap, né? Quer dizer, seria um ataque duplo, basicamente, onde os Estados Unidos miraram em um barco que eles alegam ser um barco ligado ao narcotráfico, destruíram essa embarcação, viram que ainda haviam sobreviventes e aí atacaram novamente esses sobreviventes para executá-los, basicamente. Isso configuraria crime de guerra? Configuraria crime de guerra. Inclusive, diversos aliados dos Estados Unidos já suspenderam, outros países que fazem parte da OTAN, suspenderam o compartilhamento de inteligência com os Estados Unidos porque não querem compactuar com isso que está acontecendo. O mais inteligente nesse sentido seria os norte-americanos passarem a capturar essas pessoas, aí abrem um processo judicial, passam a investigar para tentar cortar o problema pela raiz, para investigar essas organizações que fazem esse tráfico de drogas. Agora, isso que a gente tem observado beira a execução extrajudicial, que é um país simplesmente ir lá e matar sem dar às pessoas direito à defesa, enfim. Isso é completamente condenável internacionalmente. Uriel, vamos dar uma olhadinha como é que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tem reagido, pelo menos nessas últimas semanas, porque ele tem feito esforços para parecer uma pessoa cada vez mais popular, cada vez mais simpática aos olhos da mídia internacional, aos olhos do mundo. Inclusive, ele disse que conversou na semana passada, melhor dizendo, com o Donald Trump por telefone e que essa foi uma conversa cordial. A gente separou esse trecho para trazer aqui no JP Internacional. Tive uma ligação e conversei com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Posso dizer que a conversa foi em tom respeitoso, posso até dizer que foi cordial. Entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Venezuela. Se essa ligação significa que estamos dando passos em direção a um diálogo respeitoso de Estado a Estado, de país a país, que seja bem-vindo o diálogo, bem-vinda a diplomacia.
Bom, a gente viu a versão de Nicolás Maduro diplomático, Nicolás Maduro paz e amor. Agora, tem também a versão Nicolás Maduro brasileiríssimo falando português em Caracas. Le doy las gracias a el Movimiento Sin Tierra del Brasil. Movimiento Sin Tierra. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, MST. La luta continua. A vitória nos pertenece. Viva a unidade do povo Brasil. Viva a unidade com o povo venezolano. Bueno, aí, povo de Brasil, pendente, a la calle, a apoiar Venezuela em sua luta por la paz e soberania. Eu falar para vocês toda a verdade. Temos direito a la paz com soberania. Que viva do Brasil. Tá aprovado o português de Nicolás Maduro, Urian? Não está aprovado nem o português dele, nem ele está aprovado também. Urian, em um eventual cenário de ataque dos Estados Unidos na Venezuela, a gente sabe que as forças armadas norte-americanas são superiores às venezuelanas. Eu conversei em algumas ocasiões com o comandante Robson Farinazzo, que foi comandante da Marinha, um amigo aqui do JP Internacional, que está sempre presente com a gente, e ele deixou bem claro uma coisa: é muito fácil você começar a guerra, difícil é terminar. Né? Os Estados Unidos, se entrassem no território venezuelano hoje, eles não sabem quando que eles conseguiriam sair. Não quer dizer que eles não venceriam, mas que isso seria uma operação longa, duradoura, com custos muito altos. Agora, do lado venezuelano, o exército venezuelano hoje permaneceria leal a Nicolás Maduro? Existe essa possibilidade? Alguns pontos. O primeiro deles é, até retomando aquilo que você tinha me perguntado antes, os Estados Unidos eles precisariam, teoricamente, de aprovação do Congresso para entrar em uma guerra mais longa. Sim. Não é o que a gente tem observado ao longo da história, tá? Porque o que acontece? E isso em diversos conflitos. Primeiro que não existe mais aquele conceito de você declarar guerra desde 1945, desde a Segunda Guerra Mundial, de você ter que notificar o outro país por escrito, não. Hoje, o país ele age ali dizendo que vai fazer algum tipo de operação militar especial ou alegando legítima defesa, mas caso o Donald Trump, de fato, ele queira descumprir toda uma promessa de campanha que ele sempre fez, né? De que ele terminaria com aquelas guerras infinitas e resolver ir para um conflito armado com a Venezuela, aí vai precisar de uma aprovação do Congresso, algo que até agora não acho que seria tão popular, porque isso também teria custos e o Congresso que teria a obrigação aí de aprovar o orçamento. É interessante, Juliano, desculpa interromper, mas o presidente Donald Trump foi eleito ano passado com a promessa de que não teria mais guerras, né? O discurso de campanha de Donald Trump foi extremamente contrário ao que a gente está vendo aqui, de enviar soldados, enviar tropas para outros países. Em 2026 tem eleições legislativas nos Estados Unidos. Donald Trump sabe que a margem está apertada para os republicanos lá, né, para manter a maioria no Congresso. Existiria, em caso de votação, por exemplo, na Câmara, a dissidência de republicanos, eles indo contra a ideia do presidente? A gente já observa alguns republicanos, legisladores republicanos nos Estados Unidos contestando, inclusive pedindo mais transparência no Congresso por conta desses ataques que são questionáveis e que têm acontecido. Então, sim, existe essa possibilidade. Agora, respondendo a sua pergunta de trás também, que eu estou sempre uma pergunta atrás. Em relação à Venezuela, é bastante difícil a gente falar sobre como o exército agiria. Muitos ali dos militares de alta patente, daqueles que estão mais próximos ao Maduro, eu não digo o soldado que está lá chão de fábrica, não é isso que eu estou falando, não. Eles entendem que o destino deles está muito entrelaçado com o destino do Nicolás Maduro. Então a gente pode esperar uma lealdade principalmente daqueles níveis mais superiores, porque muitos também são procurados internacionalmente, existem processos contra eles, mas a gente observou que no passado teve ali uma certa dissidência, principalmente entre o pessoal de baixa patente, que acaba ali vivendo em condições precárias, que se preocupam também com as suas famílias. Vale lembrar que é um país com uma diáspora gigantesca, também de quase
8 milhões de pessoas. Então, a resistência, caso os Estados Unidos decidissem entrar de vez, ela seria algo bastante complicado para os venezuelanos. Urian, o fato de hoje a Venezuela não ter uma oposição muito consolidada, e a gente sabe que a Venezuela não tem uma oposição muito consolidada por uma série de questões, uma delas, claro, é a interferência do chavismo, dificulta essa ideia do pós-operação no país? Quer dizer, os Estados Unidos entram na Venezuela, supondo que isso aconteça agora, nesse exato momento. Os Estados Unidos entram na Venezuela, derrubam o governo de Nicolás Maduro. E aí, o que acontece? Tem toda uma tentativa da Maria Corina Machado, que era líder da oposição, que ganhou as primárias com mais de 90% dos votos e aí não pôde disputar por conta das instituições venezuelanas que acabaram proibindo. E aí ela colocou Edmundo González no lugar, foi eleito, fraudado, tudo essa história que a gente já sabe. Ela tem toda uma proposta de voltar a atrair investimento, liberalizar a economia. É uma proposta que, na teoria, Fabrício, ela é muito bonita, tá? Só que, na prática, seria muito difícil colocá-la em prática. Por quê? Porque hoje a Venezuela é um estado completamente falido, perdeu 75% da economia, um estado onde as instituições mais básicas não funcionam, sem judiciário independente, sem um legislativo que funciona de fato, é um legislativo que existe apenas para ratificar qualquer decisão que vem ali do executivo. Então, qualquer processo que viesse depois, por mais que tenha um apoio dos Estados Unidos, e eu vejo que até mesmo, por mais que haja uma unidade de apoio a ela hoje, pelo fato de algo acontecer com uma intervenção externa, e uma intervenção externa é extremamente perigoso por dois motivos também. O Maduro ainda tem apoio de 30% da população. E os Estados Unidos, levando essa região, esse país, para uma espiral de violência, ainda poderia legitimar o discurso do Maduro, que sempre esteve lá, de que um dia os Estados Unidos fariam operações desse tipo. E num lugar onde a imprensa ela é extremamente controlada, onde a repressão ela é controlada, onde parte do Estado funciona ainda com base no clientelismo, como que você vai rebater tudo isso, sendo que isso na prática estaria sendo concretizado ali para a população ver de perto? Então, muitas reformas muito doloridas e muito longas para serem feitas antes de se falar em uma reforma democrática. Nenhum líder autoritário no mundo caiu até hoje com ataques aéreos apenas, e quando você derruba uma ditadura dessa maneira, dificilmente você consegue colocar uma democracia sem que haja uma transição. Sim. Então, por mais que seja difícil a gente aceitar isso, mas talvez o único caminho, ou o caminho mais provável para a estabilidade pós-Maduro, seria um regime de transição no qual o madurismo, acredite ou não, fizesse parte desse processo das negociações. E o Brasil tem espaço nessas negociações também, por ser, digamos assim, o maior representante aqui da América do Sul? Eu vejo que existe um interesse do presidente Lula em se colocar como mediador. É uma relevância que ele tenta ter, tentou buscar em diferentes conflitos ao longo da história, seja na guerra da Rússia e na Ucrânia, até mesmo no Oriente Médio ele já se colocou à disposição para isso. Mas eu acho que é bastante difícil, na verdade. Eu entendo que ele possa ter um diálogo, possa ter uma simpatia em relação ao Nicolás Maduro. Até vejo que a gente observou o vídeo agora, o Maduro usando o boné do MST. Então ele está claramente acenando para ali para uma base que é uma base bastante importante que compõe, que apoia o governo Lula, mas eu acho realmente bastante difícil enquanto os Estados Unidos manterem uma posição realmente bastante intransigente em relação ao regime do Maduro. Queria dar uma olhadinha num dado que a gente tem aqui para trazer também no telão, dos principais importadores, melhor dizendo, de produtos venezuelanos. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Esses números são de 2023, dados da OEC. Os Estados Unidos lideravam as importações de produtos venezuelanos com 3,8 bilhões de dólares. Isso representava 50% do total das exportações. A China vinha em segundo, 739 milhões, dá 9,7%. Espanha em terceiro,
Brasil em quarto. Quando a gente fala de exportação da Venezuela, a gente está falando majoritariamente de petróleo. Quando Donald Trump liga para Nicolás Maduro, ou Nicolás Maduro liga para Donald Trump, a ordem dos fatores, nesse caso, não altera o produto. Certamente que petróleo estava nessa conversa, né, Urian? Dá para a gente imaginar que Maduro negociaria uma permanência, ou pelo menos um alongamento do seu período no poder através do petróleo? Era uma coisa que já foi tentado no passado, mas pelo que a gente tem de dado, de informação e até observando o posicionamento dos norte-americanos, lembrando, Marco Rubio, secretário de Estado, ele leva toda essa história do Maduro para um nível bastante pessoal. Filho de imigrantes cubanos, ele entende que para uma queda do regime de Cuba, ele precisa que outros regimes que ajudam a permanência do regime de Cuba caiam também, então entre eles Venezuela, e é por isso que eu acredito que até pode haver algum tipo de negociação envolvendo petróleo, mas seria uma negociação que precisaria, com certeza, da renúncia ou da eliminação do Nicolás Maduro. Então, o Trump ele pode até resolver negociar petróleo com alguém que venha substituir o Maduro, outro militar, se for o caso até mesmo da vice-presidente do país, mas com o Maduro em si, acredito que não. Urian, para a gente finalizar o programa de hoje, como é que fica a figura de Donald Trump caso haja essa invasão? Um presidente que, como eu destaquei antes, fez uma campanha baseada em não colocar os Estados Unidos em mais guerras. Não foi baseado só nisso, mas foi um dos pilares da campanha dele. Um presidente que quer o Nobel da Paz. Ele tem essa ganância pelo Nobel da Paz, ganhou um prêmio da FIFA essa semana, inclusive, para compensar que ele não ganhou o Nobel da Paz esse ano. E aí, entraria nos Estados Unidos, entraria na Venezuela, ele ainda tem mais 3 anos de governo pela frente. Primeiro, a gente tem que parar para pensar se vai de fato haver uma invasão. Então, vale a gente lembrar que invasão é bastante diferente de operações aéreas específicas. E se houver algo, eu acredito que o mais provável que vai acontecer vai ser isso. Trump pode se cansar também no meio tempo, porque a gente observou que o Trump ele facilmente também ele fica entediado, né? Mas caso ele decida continuar com isso e escalar para algo maior, operações terrestres, iniciando uma nova longa guerra sem data para acabar, isso pode complicar bastante a vida dele. Bom, queria me despedir do Urian Fancelli porque o nosso tempo já chegou ao fim. O programa de hoje foi excelente, Urian. Muito obrigado pela sua participação. A gente espera que o conflito não aconteça, mas se acontecer, a gente conta com você aqui no JP Internacional, hein? Prazer estar aqui. Até mais. Até a próxima. Olha, o JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.